Olá, olá, salve, salve, bem-vindo, Rincon Sapiência. Estamos aqui Boa agora tarde. nessa conversa. Buenas tardes. Bom, eu sou Samaia Oliveira, do Conversa de Portão, podcast do Nós Mulheres da Periferia, e tem um paredão aqui, certo? Mandem. Olá, Rincon, olá, Semaia, Iago, salve pessoal que está ouvindo a gente agora, aqui é Jéssica Moreira, também do Conversa de Portão, o podcast do Nós Mulheres da Periferia. Bora que bora, Iago? Salve, galera! Iago Rodrigues aqui, eu sou apresentador do podcast Papo Preto, que é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. E a gente tá aí para bater esse papo. Salve, Ricom! Oh, salve também, todo mundo deixou salve aí, sou Rincon Sapiência, cantador de rap, produtor musical, entre outras coisas também. Bom estar com vocês aqui. Empresário, 20 anos de carreira, artistas, coisa tudo, pai, Eita, não é mano. mesmo? É isso. Bom, vamos fazer a roda girar então? Vamos sim. Olha, Ricom, é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, hein? Para mim também. Legal. E eu queria fazer a primeira pergunta que a gente separou aqui, e é sobre esse ano de 2020, né? Que foi um ano inesquecível para a gente, de marcos ruins, de alguns marcos bons para a comunidade negra em geral, mais ruins do que bons, na verdade. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre música, sobre carreira. A gente sabe que esse ano foi um ano bem difícil para quem trampa com música, para quem é ator, para quem vive disso, porque não está tendo show, está todo mundo em casa por causa dessa pandemia. E eu gostaria de perguntar para você como está sendo esse processo para você esse ano, como é que está sendo a questão do seu processo criativo, você conseguiu criar, como é que está sendo viver sem show. A gente sabe que é maravilhoso estar ali com o público, essa troca. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente e para o nosso público também. Certo, boa para nós, primeiramente. Altos e baixos, né? Eu acho que não diferente das outras pessoas, né? Mas tem os baixos, né? Que começa com uma série de compromissos, né? Que foram cancelados a partir da pandemia, né? E foi complicado, né? Passar por isso. Mas, em contrapartida, foi uma situação que propôs algumas mudanças, assim, na minha vida, assim, tanto de você repensar coisas, como até mudanças literais mesmo, como eu passei a me mudar de lugar, né? De onde eu moro, e o ambiente que eu estou agora, ele é muito mais inspirador e pulsa arte. Eu estou mais próximo de artistas, que eu sou conectado, de família, essas coisas. Então, isso me deu uma nova pulsação também. E a partir dessa pulsação, eu consegui reestruturar minhas inspirações, coisas que bem no início da pandemia foram bem minadas assim mesmo. Assim, eu fiquei bem sem chão, assim, com essas mudanças que são bem pessoais, né, mas que aconteceram comigo, assim, me fizeram, né, eu me reconectar, né, com a parte artística, e também o fato da gente conseguir atender várias áreas, né, da música, como produção musical, publicidade, entre outras coisas. De certa forma eu consegui trabalhar não com o volume que é habitual, mas de alguma forma eu consegui trabalhar e isso ajudou a eu ter um certo equilíbrio, assim, né? Não digo que eu vivo um momento equilibrado, que está tudo certo e ok, mas consegui até o momento agora passar por essas situações, trabalhar, fazer coisas novas. Então, de certa forma, eu me mantive pulsando ainda, né, com tudo que aconteceu. Então, por enquanto, estamos vivos, né, com essa situação toda. Sim, Rincon. E eu acho que você acabou de falar um pouco aí, a partir do seu ponto de vista, né, da sua própria vida, como que a pandemia atingiu. E eu queria perguntar para você também, como que você acha que esse momento de pandemia, de crise social, sanitária que a gente viveu, está vivendo ainda, afetou as periferias?
Você vem da Zona Leste, um berço de movimentos sociais, inclusive o SUS nasce na Zona Leste, né, a partir da luta aguerrida de várias mulheres, ali no Jardim Nordeste, muito próximo, inclusive, de onde você vem. Então, para você, né, qual que foi, assim, como que esse momento afetou esses territórios periféricos? Quais são os desafios que ficaram para esses territórios, mas também quais são as potências, né? Pensando que esses territórios, diante da omissão do Estado, sempre tiveram estratégias de sobrevivência, né? A nossa sevirologia. Como que você vê isso, né? Entre desafios e potências periféricas nesse momento? Certo. Também, né, mais uma situação que tem uma dualidade ali, que é qualquer ocasião, né, um problema relacionado à saúde, né? Então, qualquer problema relacionado à saúde, por mais que a gente tenha, né, esse sistema incrível que é o SUS, né, mas a funcionalidade dele, o atendimento, né, como para tudo no Brasil, poderia ser maior, já que, né, falamos de um país continental e essas coisas todas, de dimensão continental, né? Então, quando se deparam com problemas, né, é sempre um pouco mais complicado, né, você tem um tipo de suporte, né, relacionado à saúde, mas a gente ainda consegue ter, assim. Aí falando de outros pontos, né, a gente está vivenciando um problema, a gente precisa resistir a esse problema. Eu vejo a periferia bem dizendo, a periferia está em atividade, certo? Então, a atividade, ela foge um pouco do que propõe a pandemia, né? Que é aquela reclusão toda, aquela coisa, mas essa atividade é o que faz a periferia continuar pulsando, o mercado local continuar movimentando, as manifestações artísticas, né? Eu, por minha vez, né, tenho atendido, né, quando faz show é live, essas coisas, mas tem uma certa classe artística que em meio a essa situação se encoraja em fazer algum tipo de coisa assim, e eu, sendo muito sincero, assim, não julgo, porque tem a ver com essa movimentação econômica, né, que isso é um ponto que a periferia foi muito afetada. Então, comércios, né, pessoas que vendem o açaí ou qualquer outro tipo de coisa, assim, as coisas estão em atividade, e eu percebo que as pessoas estão sempre buscando ideias para ter essa atividade, mesmo com a pandemia, assim, e eu particularmente não julgo, porque tem a ver com essa sobrevivência que a gente tanto fala, né, que a sobrevivência, você está ok com a sua saúde e ok com a sua parte psicológica também, assim, né, então, para quem não tem muita coisa, né, se você não tem a casa com a piscina, com o PlayStation 10, com um monte de coisa, você ficar em casa é outra fita, né? É outra situação. Então, as pessoas têm se articulado, e eu tenho achado isso interessante, assim, a forma com que... Porque eu morava, né, há pouco tempo na região central e vim aqui para a Zona Leste não faz muito tempo, assim. Então, eu realmente fui impactado pelo como as ruas são diferentes, pulsam diferente, como os comércios funcionam, esse tipo de coisa, e eu vejo uma ligação enorme com a forma que eles têm para se manter forte diante do que está acontecendo, né? Pode crer. E, bom, só para registrar que Alice tinha mandado a mesma pergunta que Jéssica fez por Instagram, então está respondida, caso a Alice esteja acompanhando. E acho que pegando o bonde do que você está trazendo agora, né, da importância que essa articulação cultural tem nas quebradas, esse ano a gente está fazendo um ano do massacre de Paraisópolis, né, que aconteceu no baile da 17, e o massacre levou 9 jovens que estavam ali para se divertir. Um baile, inclusive, que foi impactado economicamente, porque as pessoas que trabalhavam ali no comércio, ele ficou sem rolar por uma cota, e isso trouxe um impacto também para Paraisópolis. E aí você é um MC, um rapper que trabalha muito isso nas suas músicas, né? A mistura, a mescla, o diálogo entre os ritmos, né? Eu vi que você, inclusive, junto com o Billy SP, lançou Hoje a Gente Embrasa, né? Que traz um mix de sons aí. Então, eu gostaria de ter a sua visão como MC, como rapper que traz essa proposta. Como você vê hoje a dificuldade da população negra, da juventude preta, né, pensando no genocídio, em ter o acesso ao seu lazer, né? O funk hoje é criminalizado, mas o rap já foi criminalizado. E qual que é a sua visão sobre esse rolê?
É uma situação bem complicada, assim, porque o impacto é esse, assim, né? Eu estou bem imerso, né, dentro das questões, né, da música, de como ela se movimenta, festivais, esse tipo de coisa, assim. Então, é muito impressionante o como... Eu sou do rap, né? Então, a gente, durante muito tempo, você vai para uma festa de rap, que geralmente acontecia em regiões centrais, você vai para uma festa de rap e quando se tocava uma música nacional, era tipo um ganho, um bônus, né? Tocava uma música de fulano, de ciclano, assim, era um bônus. Então você pensa que o funk só toca a música que eles produzem, o que eles fazem, é gravado só nos estúdios deles, não tem o lance de, tipo, a gente pelo capricho, preciosismo, às vezes vai finalizar a música em lugar tal, que já tem um renome, se tiver uma condição. Os caras fazem tudo entre eles, todas as etapas da produção, da gravação, e na hora de fazer a festa é a mesma coisa, só toca a música deles, no espaço deles, na comunidade deles, movimentando. Então, na música que eles cantam, já tem a vinheta que já fala o nome do DJ que produziu a música, já fortalece o DJ. Então, existe uma métrica muito interessante dentro do funk em relação ao mercado da música, a forma que ele se posiciona e a autonomia que ele tem, assim. Então, toda essa repressão eu associo a isso também, assim, sabe? Que são pessoas ganhando dinheiro, que não estão atreladas a grandes gravadoras, que não estão atreladas a qualquer organização política, né? A gente sabe, né, que para tais coisas você precisa de alvará, de autorização disso e daquilo outro, e tudo que é feito por eles é extremamente autônomo e independente e lucrativo também, não só para os artistas, como para a região, para os comércios, para a moça que vende a batata, para o cara que vende o drink e a parada toda, assim. Então, essa é a ocasião dessa chacina machucou muito, assim, porque além desses jovens, né, que tiveram suas vidas perdidas, e isso é lamentável, foi uma repressão também à cultura, à periferia, à favela, à comunidade preta e tudo isso, assim. Então, foi um fato lamentável, assim, que eu enxergo por esse macro todo, assim. Eu não vejo que é só um baile que acontecia e reprimiram, assim. Tem vários entornos que passam pela subversão, né, que essa cultura traz e incomoda, né? Então, realmente foram cenas lamentáveis, assim, e esperamos que não aconteça mais, né? E só para comentar, Iago, que realmente essa cadeia, eu nunca tinha parado para pensar nessa. Assim, claro, tem uma cadeia que funciona muito bem no funk, mas você desenhou de um jeito que eu pensei, caralho, negócio redondinho mesmo, né? Sim, Sim, e uma sim. coisa interessante, Ricon, que eu acompanho bastante o seu trabalho, eu acho muito massa, e eu vi agora há pouco tempo, e já tem um tempo que você faz isso, na verdade, né? Que agora você está produzindo jovens de comunidade e está dando oportunidade para esses jovens que muitas das vezes não têm um norte. A gente sabe que, como a Jéssica bem disse, a periferia é uma potência, existem ali milhares de jovens que só querem uma oportunidade. E a gente sabe que para o jovem negro de periferia é muito difícil conseguir uma oportunidade. Então, você tem dado oportunidade para esses jovens através da tua produtora, através do seu trabalho. E a gente enxerga isso como uma saída, né? Eu acho que a música é uma fuga. Além de ser fuga, ela traz a felicidade para essas pessoas, a gente pode dizer assim, um norte para quem não sabe para onde ir. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, o que representa para você e para muitos desses jovens que você tem trabalhado a música, ter essa oportunidade de não ir para o mundo do crime, que a gente sabe que é uma realidade muito grande no meio das comunidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, teve, eu sempre, né, mesmo das vezes que eu não estava morando na Coab, né, eu sempre tive muito contato, né, com o bairro, mas e sempre ansiei esse momento de conhecer artistas que, de certa forma, não digo dessem continuidade, mas que mantesse, né, eu me tornei, né, um artista que conseguiu coisas legais na carreira e fui influenciado por outros mais velhos que eu, que são da geração do meu irmão, que meu irmão é quem me apresentou o rap, essas coisas.
Então, com o passar do tempo, eu comecei a pensar se existia uma molecada nova para conseguir essa cadeia, e sempre foi uma incógnita, até que, dado o momento, assim, eu conheci um monte de gente, assim, tipo, da quebrada e da região, assim, que são jovens artistas e, acima de tudo, muito talentosos. Então, eu já tenho, né, o meu selo. Eu comecei com um trabalho meu, que foi o disco, que saiu no novembro do ano passado, foi o primeiro disco lançado pelo meu selo. E esse ano o plano era sair em turnê e fomos impactados, né? Não foi possível isso. E após a turnê, a ideia que eu tinha era também trazer artistas comigo, né? Então, mesmo sendo impactado com a pandemia, eu passei a conhecer esses jovens, que é tudo aqui da região, preto, talentoso, correria, aquela história toda que a gente conhece. E eu tô abraçando os moleques, assim, né? Eu, burocraticamente dizendo, tem todo um aparato, né, de você pegar um artista e assinar um contrato, esse tipo de coisa. Por enquanto, eu ainda não tenho um trabalho nesse ponto, né, de assinar um contrato e organizar um projeto. Mas o que eu estou fazendo é o termo que eles mesmos usam, né, apadrinhando, né? Eles me chamam tudo de padrinho. Então, os moleques têm as letras, estão com a mente muito fresca, compõem muito, fazem muita coisa com uma facilidade incrível. Então, sempre que eles me mostram algo, eu falo, pô, traz pra cá, vem gravar. E aí tá rolando, tô gravando eles, estamos passando algumas caminhadas, né, de que eu vivo, compartilho com eles experiências, coisas. Tá sendo bem divertido, porque eu também aprendo com os mais novos, né, não é aquela parada do paizão, assim, os moleques vêm com referências boas, flow bom, coisas que também me influenciam. Então é uma troca onde todo mundo ganha. Eu acho que isso tem a ver também com a cultura hip hop, com a proposta da cultura hip hop. Então, ao longo do tempo, eu espero sim conseguir lançar muitos artistas que sejam da periferia, e eu me vejo neles, assim, porque durante muito tempo era só ideia, muita letra e pouco apoio no que diz respeito. Eu não sabia nem para onde ir, o que fazer com o material que eu tinha, né? Então, a ideia é dar suporte para esses jovens artistas e fazer um trabalho bonito, né? Muito massa isso que você está trazendo, né? Porque a gente vê muitos artistas que ou nasceram, cresceram na periferia, alcançaram outros espaços e estão de algumas maneiras influenciando, aprendendo, trocando mesmo, né? Junto com uma moçada que está aí na quebrada. Então, pensando um pouco nisso, né? E nessa força que o rap tem, que o hip hop tem como um todo, como um grande movimento mesmo. Pensando também na questão de gênero da mulher, suas letras elas trazem muito esse respeito à mulher, preta. Você acha que tem espaço nesse momento para dialogar sobre isso com os meninos que estão chegando, com as meninas que estão chegando? Como que você acha que o rap pode ajudar, né, no debate sobre contra a violência de gênero, né, contra a violência contra as mulheres? Algo que aumentou muito diante da pandemia, né? Isso é interessante porque, né, tem vários pontos, né, que a gente coloca assim, todo mundo faz parte do problema, assim, então eu de forma alguma não quero me posicionar como se eu fosse como se eu estivesse me abstendo do problema e eu só oriento as pessoas, assim, eu acho que todo mundo segue aprendendo e sendo orientado, assim, né, e da parte dos moleques, por serem jovens, eles cantam muito algumas resenhas que já são pré-determinadas, por exemplo, assim, que coisas que você vai ouvir de muitos MCs jovens falarem sobre certas coisas, que também caem nesse lugar, sobre garotas e tudo mais, assim. Então, eu fico na linha, né, de deixar a espontaneidade deles fluírem, né, e eles viverem essa juventude, essa parada toda, mas também que desse tipo de orientação que você citou, que também é muito importante, já que a ideia também é que a circulação do trabalho seja para todos e seja representativo para todos, inclusive para as mulheres e para as mulheres que vivem nessas condições que você citou, mulheres pretas de quebrada e tudo mais, assim. Então é legal as ideias estarem alinhadas, né? E todo mundo escutar os trabalhos, as obras, se sentirem confortáveis. E realmente eu acho que isso é importante, sim. A orientação que a gente tem para fazer
desde as partes burocráticas, artísticas, como também ideológicas, né? A delicadeza que eu tento ter de não ser o pastorzão, o conscientão, o cara que é super resolvido, que eu não sou esse cara também, assim, mas sim, eu tenho uma experiência que esse pessoal não tem, mais novos, e é legal a gente trazer, sim, boas referências e questionamentos e tudo isso, né, dentro do trabalho. Massa, Rincon, eu vou trazer uma pergunta que chegou aqui da Bia Sanz, e ela perguntou para você o que você achou dos protestos antirracistas desse ano, né? Porque, enfim, esse ano, o Iago trouxe um pouco disso no começo, foi um ano drástico, mas foi um ano que, para o movimento negro, né, conseguiu aí várias paradas, assim, históricas. E aí, qual foi a sua perspectiva desse movimento, né, que emergiu através dos assassinatos, né, de mais mortes, né, com mais força, mas qual a sua percepção em relação a isso? Eu acho que a questão da mídia é importante, né? Então, tudo isso reverberou muito nos noticiários, nas redes sociais, esse tipo de coisa. Como as pessoas estão conectadas com as redes sociais, foram impactadas, as pessoas foram impactadas no geral, né? Eu acho que, para além disso, a gente precisa também de situações práticas. Eu não tenho também uma fórmula exato, mas eu percebo muito assim que quando não estamos numa bolha do qual eu estou acostumado a circular, onde essas ideias de plenitude, dessas coisas todas são sempre conversadas, tá nas músicas e tudo mais, tem ambientes que tem muitos pretos e que essas resenhas também não são presentes dessa forma. E às vezes eles não se interessam pela forma que a gente se comunicam também, esse tipo de coisa. Então eu penso que é uma questão bem minuciosa, porque caso contrário, né, uma pessoa não preta pode seguir uma cartilha, né? Pô, vou pôr a hashtag, vou mudar meu perfil, vou fazer isso, vou fazer tal coisa, mas não necessariamente colocar na prática alguma ação que seja de fato antirracista, né? Então, uma marca pode apoiar uma manifestação na sua rede com um textão bonito, mas a gente precisa ver o quadro de funcionários dessa marca e se de fato eles estão preocupados realmente com essa luta antirracista. Assim. Então, conforme as coisas vão afunilando, vão chegando num ponto que é mais delicado e exige mais de todo mundo, assim, né? Então, mas eu acho que os passos que já foram dados sobre alertar, sobre os lugares que essas conversas foram debatidas, a proporção que essas ideias chegaram também dentro do esporte, pessoas que não se posicionavam muito passando a se posicionar. Então, aconteceram coisas que são interessantes no meu ponto de vista e acho que a gente tem que pensar que é daí para melhor, né? Se a gente também se limitar às hashtags e algo do tipo, fica ainda um pouco raso, né? Então, a gente, de alguma forma, conseguir evoluir tudo isso que aconteceu, né? Olha aí, olha, a gente está recebendo algumas perguntas aqui que que as pessoas que estão assistindo estão mandando, e mandar um salve aí para o Oisan ZB. E ele mandou algo que a gente já estava planejando falar também. Ainda continuando o que você acabou de dizer. Esse ano foi um ano marcado, a gente teve muita voz esse ano, mais do que qualquer outros anos, mas infelizmente a gente teve voz, não foi por coisas boas, foi por acontecimentos ruins. Foram muitas coisas ruins que aconteceram ao longo do ano que deram visualização para a nossa voz. E isso, por um lado, é muito triste, porque a maioria das vezes que dão espaço para a gente falar, que dão espaço para a gente discutir, infelizmente é sobre as nossas dores. É claro, ninguém pode falar mais das nossas dores que nós mesmos. Mas esse ano de 2021, a esperança que a gente tem, e é algo que eu falo insistentemente, é que a gente não pode somente falar das nossas dores. Nós somos mais do que isso. Tanto que a gente está aqui conversando com um artista incrível. A gente não é só desastre, a gente não tem que chamar a gente para conversar, ou para falar, ou para fazer propaganda, somente quando coisas ruins acontecem.
A gente tem que deixar de falar só das nossas dores e falar também das nossas potências, falar também dos nossos gostos, é algo que é inerente, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O nosso povo não é só dor, o nosso povo não é só luta, o nosso povo é cultura, o nosso povo é amor, o nosso povo é união. Então, esse ano de 2021 que está para entrar vai ser um ano desafiador, sim. Mas acredito que para a gente, para você também, esse ano de 2021 a gente quer deixar de falar um pouco das nossas dores e falar de incrível que a gente tem. Essa é a tua visão também? O que você pensa nesse 2021? Sim, esse ponto é interessante que você falou, até porque eu penso, isso aí me pega há muito tempo, assim, porque tem aquela caminhada, assim, de tipo, pensando em música, por exemplo, às vezes qualquer música que eu faça que não tenha o caráter de pretitude, se eu falo de algo afetivo ou de algo mais descontraído, assim, muitas vezes parece que é menos interessante o que eu estou fazendo, mesmo se eu tiver uma narrativa legal, uma musicalidade massa e tudo mais. E isso acontece por quê? Porque eu sou preto, sou de quebrada, vivo essa situação toda, então esperam sempre da minha parte isso, né? Então, às vezes eu estou inspirado numa outra parada que eu li, que não tem a ver com essas questões, né, de dor, ou numa situação da minha vida que eu estou vivendo, ou qualquer outro tipo de coisa, assim, eu vejo que muitas vezes nos é dada a relevância, a voz, só quando acontece esse tipo de situação, né? Então, realmente, isso é uma linha bem provocativa, assim, porque existe, né, uma pluralidade dentro das vidas pretas, né? Então, eu sempre acreditei, assim, na unidade nossa, né? Porque isso é necessário. Mas ao longo do tempo eu fui deparando com outras coisas e até mesmo conversas de rua, assim, ó. Antes eu pegava, tipo, muito mal, assim, a ver um preto que ele falava assim, quem você vai votar? Ele falava fulano, eu falava, nossa senhora, como assim? E não sei o quê. Mas às vezes na perspectiva do cara ele tá esperando outra coisa e por conta da influência dele, por conta de uma situação que ele viveu, porque o cara é Uber. Aí uma vez eu fui para as ideias com o malandro, e o malandro falou, que você não teve a arma apontada na sua cabeça e não sei o que lá e tal. Então, tem gente preocupada com segurança, tem gente mais apegada com a parte social, tem gente apegada na parte racial, gênero, uma série de coisas. Então, eu passei a entender que a gente precisa saber lidar com essa pluralidade que existe na vida preta para a gente conseguir ter uma equidade entre nós mesmos, assim, né? Uma harmonia, né? Então, eu também acho que a gente precisa de voz e que essas vozes nossas não precisam aparecer somente nesses momentos, elas podem aparecer nos mais diversos momentos. Eu sou um cara que apoio isso, assim, né? Uma vez eu conversando com uma amiga que faz conteúdo de humor, ela também me falou, ela falou, pô, né, a gente tem referências de humoristas pretos que colocam as questões raciais e tal. Ela falou, e sendo sincera, não é meu forte esse barato. Minha parada é humor, tirar onda e pá, e pum, outras fitas. Aí ela me falou como que ela tinha um pouco de dificuldade em se inserir na parada e fazer a parada dela ganhar força, assim. Então, são questões que a gente realmente precisa pensar e dar atenção, né, para esses pontos. Nessa linha, Rincon, então... Ups. Trombamos. Não, eu vou pegar um bonde aqui que eu acho que tocou num ponto que é muito importante pra gente. Tô me segurando pra não soltar uns palavrão. E eu acho que o bonde é, tipo, o rap, ele conta a história do nosso povo, né? Sei lá, eu na minha juventude, se eu queria ouvir uma música de afeto que dialogasse comigo, eu ouvia rap, assim, porque era a música que falava dos afetos que eu vivia, dos lugares em que eu frequentava. Então, não precisa ser sobre esse tema especificamente, mas eu gostaria de te perguntar quais são as histórias, né, pensando no poder de historiografar que o rap tem, que você ainda quer contar e ainda não deu tempo. Uau! Pô, que pergunta boa, porém me matutou aqui.
O que eu penso, né, a vida, por exemplo, tem momentos que eu curto a música, pela música mesmo, você vai para um bar, aí tá tocando pisadinha, não sei o que lá, você tá se divertindo, você tá tudo mais. Aí você quer entrar nessa onda, aí eu penso assim, esse é um lugar que talvez eu não consiga ocupar, entreter essas pessoas, porque eu não tenho essa resenha comigo, eu só estou falando de coisas extremamente sérias e ácidas e necessárias, obviamente. Mas tem momentos que dançar é tão gostoso, você dançar dois, você tirar onda, você tá massa, que eu, às vezes eu só queria propor a diversão das pessoas, por exemplo. Então, parece que você, dependendo da interpretação da pessoa, parece que você tá fútil, tá ligado? O cara não tá vindo com as ideias de 1000 grau, tá falando só e pá, e pum, e dancinha, não sei o que lá, tá fútil. Mas eu curto esse momento também na minha vida pessoal, de só dançar e pum, tá tirando onda. Então, meu nome Rincon, a ligação que eu tive para a rua, muito ligada a futebol, assim, sabe? Mas daí você vai para as ideias, né, politizadas, vamos dizer assim, futebol, alienação, isso, aquilo, outro. Para mim, me incluiu muita coisa, me fez conhecer uma série de coisas. É um esporte, coisa que eu sinto muita falta hoje, assim, que eu pouco faço atividade física, então futebol é legal, sim. Então tem coisas que estão no meu entorno, assim, que acabou aparecendo pouco, né, nas minhas obras, porque de alguma forma, talvez inconsciente, assim, eu acabava me privando um pouco de ir para tais resenhas, porque talvez não atendesse ao que as pessoas esperam de mim, assim, que é um erro, né, também do artista, né, mas acho que existem outras narrativas não tão complexas que podem estar na nossa vida e que pode ter muita verdade na hora que a gente fala, e, e eu acho que isso é legal também, né, o artista desfrutar disso, né. Total, Rincon. E aí vem uma pergunta aqui para gente do MR Cândido, que eu acho que tem a ver um pouco com isso, que é como que você cuidou da sua saúde mental e o que que você poderia dizer aí para quem está ouvindo a gente, porque todas essas questões atravessam a saúde mental, né, principalmente nós, população preta, seja quando a gente denuncia o racismo, seja quando a gente quer ficar um pouco mais afastado da discussão e falar de uma coisa mais outra e tal. Como que você pensou, né? Tipo, cuidou da sua saúde mental, né? Eu sei que tem seus desafios aí. O que que você diria para a galera que está ouvindo a gente? E vamos encaminhando aqui para os finalmente. Eu acho que a gente entender existem uma demanda, né? Por exemplo, assim, a gente vive uma pandemia, a demanda é reclusão, ficar em casa, se cuidar, aquela parada toda, higiene e tudo, e é certíssimo. É o que tem que ser feito. Mas se em algum momento sua cabeça está explodindo, é que você vá para a praça, que é mais descampado, perto da sua casa, e vá pegar um sol, que você recorra ao seu amigo, sua amiga, e tenha, né, você não precisa ir para um bonde enorme de gente, mas você recorrer a alguém para conversar, assim. Então, eu particularmente passei por isso, assim, né, dado momento, eu ia uma vez para um sacolão, que eu gostava de ir, comprava uma parte de coisa, aí voltava para casa, neurose, neurose, as coisas iam acabando, sacolão, casa, neurose, neurose, neurose. Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu tinha o meu limite também dentro desse processo e que só ficar em casa não me bastava, não me fazia bem, assim. Então, eu dava de madrugada, eu saía de carro para ouvir música. Aí, enfim, eu começava a pensar coisas que me fazia trazer uma certa harmonia, assim. Então, entendendo que todo mundo tem seus limites, cada psicológico tem a sua força, a sua limitação, o que aguenta, o que não aguenta. Então, o primeiro passo é a gente se respeitar antes de querer atender um bagulho que todo mundo vai achar da hora, assim. Precisa você estar achando da hora. Então, quando eu parei para encarar as coisas dessa forma, ficou um pouquinho melhores vivenciar essa pandemia, assim, porque realmente estava, né, todo mundo passou por isso e está sendo muito, muito complicado. Então, né, com limitações, eu passei a
ir mais na praça toda tarde, pegar um solzinho no final de tarde, passei a recorrer a uma amizade ou outra, de oi para as ideias, telefone, ou se encontrar num lugar que seja massa, né? Não precisa ser um restaurante, um bar, uma balada, mas eu comecei a dar meus pulos para também não chapar de vez, e isso me ajudou, né? Então, né, nem todo mundo consegue ficar equalizado só lendo livros e vendo Netflix. Fiz isso um tempo, mas chegou uma hora que não dava mais. Falei, eu preciso de outras coisas também e é isso, né? Todo mundo tem seu limite, né? Sim, com certeza. Respeitando os limites, bora para 2021, né? Exatamente. E aí o tempo é rei também, quem sabe com o tempo, né, de uma forma eficaz, né, as coisas se resolvam. Mas enquanto isso a gente tem que, né, se manter ao máximo preservando a saúde, que esse problema todo que está acontecendo é relacionado à saúde. Então a gente precisa estar hidratado, comendo bem, imunidade massa, psicológico massa, dentro do possível. Então, se a gente conseguir mais alguns meses aí se manter dessa forma aí, acredito que possa vir alguma solução e a gente tentar voltar a ser parecido como era antes, né? Fechado. Obrigada, gente. Estamos encerrando, né? Foi um papo massa. Obrigada, Semaia. Obrigada, Iago, Rincon. Valeu. Obrigada, Obrigado gente. também pela conversa, pela tarde. Tamo juntão. É nóis. Um beijo, gente. Acabamos. Valeu. Qual?